Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Nós vamos ler um texto no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. Amém? João tem a visão do anjo, né? Nesse texto. Um anjo dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil assinalados. Vamos parar por aqui mesmo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesta noite precisamos de Ti, Senhor. Porque a Tua palavra é maravilhosa e é reveladora. Porém, sem a presença do Teu Espírito, não podemos compreendê-la. Estamos aqui reunidos, Senhor, na esperança, crendo que o Senhor nos abençoará nesta linda noite, nesta grande oportunidade que temos de examinar as Tuas Escrituras. Nós Te agradecemos neste momento, crendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podemos assentar, irmão? Vou diminuir aqui, se fizer um barulho, vocês me perdoem. Vamos falar de um assunto importante aqui, tá? Porque já que o irmão Valdir falou que isso aqui é uma academia, né? Falou para um amigo dele que isso aqui é uma academia, né, Valdir? Falou na Maranata isso, né? Glória a Deus. Está parecendo que é isso que Deus quer mesmo, que a gente aprenda bastante, e depois Ele faça a obra dele da forma que Ele bem entender, porque a Ele cabe todas as decisões. Né? Então nós vamos falar de um assunto. Nós temos visto, não raramente, o crente, que muitas vezes prepara uma pregação com todo o seu amor, com todo o seu carinho, abençoado pelo Espírito Santo, ele prepara uma pregação para aquele seu amigo, seu vizinho, que ele há muito tempo vem, né, incomodando com o Evangelho de Jesus. Olha, rapaz, eu acho que você precisa saber dessas coisas, são coisas muito importantes a respeito do Senhor. E um belo dia, este cidadão acaba se convencendo de ter um encontro com esse irmão, com essa pessoa que preparou essa mensagem. Só que esta pessoa, às vezes, do lado de outras pessoas, costumam fazer perguntas capciosas. Então, aquela pregação maravilhosa que aquele irmãozinho preparou com todo o seu amor, né? Aquela pregação sobre a salvação, sobre o batismo de arrependimento, sobre a graça de Cristo, sobre o caminho chamado Jesus, sobre a fé. Tantas bem-aventuranças que acontecem por este caminho de salvação. E de repente, esse irmãozinho é surpreendido com uma pergunta completamente fora de local. Questões como:
O Mar Vermelho, será que o Mar Vermelho realmente foi aberto para o povo hebreu atravessar? Aí o sujeito chega e diz, não, porque cientistas já comprovaram que Moisés passou aqui num lugar mais raso. Ele esculhamba o cara, né? Se o cara não estiver preparado, né? Como é que você vai provar isso? Desmonta. É por isso que a gente tem tido a disposição de levantar alguns dos assuntos mais polêmicos, né? Aqui nas nossas cartilinhas, para que não aconteça isso. Assuntos como o dilúvio, como a origem do homem. Tem sempre alguém, você está pregando sobre Jesus, o cara pega, parece que vem uma pergunta no ar, né? Uma pergunta ou de uma outra pessoa que está junto ali na pregação, né? Uma pergunta chata para te derrubar. É uma coisa do inimigo, mas no mesmo tempo é uma coisa de Deus, porque Deus quer a gente afiado. É ou não é? Para você afiar uma faca, você pega uma pedra raspenta e passa nela para ela ficar boa, né? Você não passa um algodãozinho para ficar alisando a faca para ela ficar boa, não, né? Então acho que o Senhor faz isso com a gente também. Então a gente percebe que existem textos na Bíblia que dão esse tipo de abertura para que pessoas possam fazer perguntas, principalmente na hora que a gente está pregando sobre um assunto tão importante que é a salvação em Cristo. É a salvação que temos pelo sacrifício expiatório do Filho de Deus na cruz do Calvário. Muitas vezes estamos imbuídos de um espírito maravilhoso de pregar aquele evangelho, chega um camarada com uma pergunta que não tem cabimento. Aquilo gela. Hoje nós vamos falar de um texto que é bastante ocorrente e que eles costumam colocar para tirar a gente daquela zona de conforto. O irmãozinho pregou aquela pregação, preparou aquela pregação maravilhosa e está pregando sobre o caminho chamado Jesus, falando de todas as bem-aventuranças que há neste caminho. Mas ele também tem que dizer que nesse caminho, antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, antes do início do reino de Cristo, haverão 7 anos de uma coisa que nosso Senhor Jesus Cristo chamou de tribulação. E se você está pregando as bem-aventuranças, você também tem que falar das tribulações. Porque se você vai convidar um amigo seu para fazer um passeio onde vai ter um monte de coisa linda, mas só que no meio do caminho tem lá um atoleiro, você tem que avisar o cara. Porque senão o cara fala assim, pô, por que você não me avisou? Que nem ia passar por aqui, né? Então eu acho que quem quer pregar a verdade, tem que pregar que nesse caminho há a salvação, a cura, a felicidade em Cristo, é um monte de coisa boa, mas também haveremos de passar por um período que o Senhor chamou, em Mateus 24, 21, chamou de grande tribulação. Aí aquele irmãozinho está pregando, quando chega no período dos 7 anos, que ele fala desta tribulação, ele diz o seguinte: haverá um período de tribulação, porém o nosso Deus é muito justo, e cada vez que ele manda uma provação, ele manda também o livramento. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Está na cara, né? Que são esses caras aqui, né? Estão junto com o Cordeiro na Nova Jerusalém. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias. Aí acabou. Foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Fica evidente que quem vai subir no arrebatamento são só os 144 mil. Está aqui, está escrito aqui. Né? Quando eu era evangélico, eu apanhava desse versículo aqui. Graças a Deus, há 12 anos atrás, o
Senhor falou comigo. Mas não falou, não ouvi a voz de Deus, não. Eu ouvi a voz de Deus aqui das Escrituras, porque sabemos que as Escrituras se constituem na manifestação máxima do Espírito de Deus, e ela fala aos nossos corações. Eu ouvi a voz do Senhor que dizia o seguinte: Henrique, acaso não errais vós por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? A partir desse dia, eu comecei a ter uma visão diferente das Escrituras. Uma visão responsável sobre caminhar pelo caminho chamado Jesus. Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, sermos desafiados na sabedoria que o Senhor nos colocou. Ora, se Deus dá sabedoria e entendimento quando nós somos batizados, nos dá o poder do Espírito Santo, acaso não errais vós por não conheceres as Escrituras e nem o poder, está aí o poder, está incluído no negócio, né? Se nós temos o poder, o dom das Escrituras, o dom do conhecimento e o dom da sabedoria, não podemos de maneira nenhuma trabalharmos de uma forma irresponsável com as Escrituras, ao ponto de qualquer um, de repente, nos derrubar com um versículo como esse. O capítulo que a gente leu é o capítulo 7, começamos no versículo 3, e nós estamos no 7, e nós vamos continuar lendo o mesmo capítulo, a partir do versículo 9. Depois destas coisas, veja bem, João tem a visão de um anjo, mostrou a ele os servos de Deus como primícias, né? As primícias não precisa ler, não, pode, depois te dou o material. João mostrou os 144.000 selados, que serão as primícias do nosso Deus, né? Serão servos de Deus. Aí, a continuação do capítulo 7 diz o seguinte: depois dessas coisas, depois da visão que ele teve dos 144.000, depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos. Ora, aqui o texto diz assim, ó, eram 144.000 assinalados de todas as tribos da nação dos filhos de Israel. Não está escrito nação, foi eu que coloquei aqui, né? Está escrito dos filhos de Israel, mas é da nação. Não, de todas as tribos dos filhos de Israel. Eu coloquei nação aqui porque filhos de Israel e nação é a mesma coisa, mas não está a palavra nação. Aí nós vamos ver por que não está. De todas as tribos da nação dos filhos de Israel. Aqui é de uma nação, de Israel, concorda comigo? 144.000. Aí você adentra no capítulo. Depois dessas coisas olhei, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas. Estes são os que vieram da tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu tempo. Ué, mas não era só esses 144.000 aqui que eram servos? E não era só essa nação? Agora está dizendo aqui que esta multidão era de todas as nações, tribos e povos e línguas. Existe uma profecia que todos vocês conhecem, a profecia que está em Gênesis 12, que é quando o Senhor fala com Abraão e diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Vou ler o resto. Vou ler assim. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas o que está aqui em pauta é: e far-te-ei uma grande nação. Vocês acham que
0,2% da população mundial é uma grande nação? 0,2%? Não é. Perante a população mundial, não é uma grande nação. 14 milhões de pessoas é alguma coisa, é algo como São Paulo. Imagina, perto da China, perto da Índia. A China tem 2 milhões, a Índia tem mais 2 milhões, 2 bilhões, né? Então, a gente percebe que essa profecia não foi cumprida. Aonde que Israel é uma grande nação? Numa discussão, numa pregação do evangelho na rua, ou em qualquer lugar onde tenha bastante ímpio, ou bastante pessoas que queiram discutir a respeito disso, vai aparecer um camarada e vai dizer assim: Israel tem um dos maiores potenciais bélicos do mundo. Eu concordo. Por acaso Deus mediria uma nação pelo seu potencial bélico? Pelos seus tanques, pelos seus mísseis? Jamais. Então esse cara já saía da roda, porque eu já tirava ele. Outro poderia levantar o fato de que Israel hoje exporta cientistas para todo mundo. O maior número de cientistas per capita está em Israel. Eu pergunto, por acaso o nosso Senhor mediria uma nação pelos sábios na carne? Não. Aí o outro podia levantar para cima, mas eles estão exportando tomate, melancia, boi, cabra para a Europa toda. Então mesmo. Eu digo, o Senhor mediria uma nação por tomates e cabras? Também não. Então percebemos que essa profecia não está cumprida. E ela é de difícil compreensão. Mas nós vamos compreendê-la agora. Esta grande nação, promessa que Deus fez a Abraão, é constituída de todos os salvos em Cristo. Você fala, mas escuta, é uma profecia que veio para um judeu. Como que você pode colocar os cristãos nessa profecia? Porque você tem o sangue de Abraão, ele tem o sangue de Abraão e todo cristão tem o sangue de Abraão. Ou não? Complicou, né? Jesus não tinha o sangue de Abraão? Ele não era da linhagem de Abraão? E por acaso não fomos remidos pelo sangue de Jesus? Não fomos feitos coerdeiros nas coisas do Pai? Por Jesus? Eu pergunto, algum israelita, algum judeu aceitaria ouvir isso hoje? Blasfêmia. Se tivesse um judeu aqui, ele sairia correndo. Então, são coisas assim que pegam muitas vezes o crente preguiçoso, que tem amor no coração, quer pregar o evangelho, mas não quer se aprofundar nas escrituras para não cair do cavalo num assunto como esse. Onde Deus promete fazer uma grande nação, e essa grande nação é fruto de Abraão, passando por Jesus, só que uma grande nação de cristãos, de salvos em Cristo. Porque, como diz o texto de Paulo, procura apresentar-te como obreiro que não se envergonha, olha só, e que maneja bem a palavra da verdade, não é isso? Quando João escreveu no capítulo 17 a respeito da mulher, a mulher vestida de vermelho, ele disse assim: e levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Escarlata que é vermelho, né? Que estava cheio de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações, das imundícias da sua prostituição. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos.
Foram 250 anos de sangue. Né? E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, que foram os apóstolos, os discípulos, né? E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e a besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que existe foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. De quem está falando aqui? Está na cara, né? Qual besta que era? Qual besta que era no tempo de João, Sexto Império, Império Romano? Depois, a partir do século XVI, ela começou a perder totalmente a força. E hoje, na realidade, ela deixou de ser aquilo que ela era. Essa é a grande verdade. Depois da Reforma Protestante, essa besta perdeu bastante a sua força e não é mais aquilo que era. Só que ela virá, porque nós sabemos que o anticristo, ele tem que ser judeu e romano. Alguém pode perguntar, mas como isso pode acontecer? Nós não precisamos nem explicar muito, é só ver a vida de Paulo. Paulo nasceu na Sicília, era romano e era também filho de fariseus. Né? Então ele era judeu, romano. É simplesmente um cidadão com dupla cidadania. Por quê? O Senhor quer trabalhar, vem trabalhando com esses dois povos lá atrás, com judeus e romanos. O Senhor quer fechar a história dessa forma que eles começaram. Não precisa ir muito longe, né? Está bem claro isso, não está? Como é que João referiu à mulher? E por que se referiu à mulher? É muito simples. João estava preso como prisioneiro político num presídio romano. João não era um prisioneiro que tinha roubado alguma coisa. Nós sabemos que quando um prisioneiro rouba alguma coisa e vai lá cumprir a pena, ele já está cumprindo pena mesmo, ele recebe até um tratamento normal por parte dos carcereiros, das pessoas que tomam conta dos presos. Mas quando o cara é preso político, ele é inimigo da nação. Ele é um cara odiado pelos próprios sujeitos que tomam conta do presídio. Um preso político jamais ia sair com um livro de dentro da prisão, sem que o chefe daquela prisão examinasse bem o que aquele camarada escreveu. Já que estão soltando esse cara, vamos ver o que esse cara vai aprontar lá fora. Concordam comigo, né? Jamais, se você fosse um preso político, você escrever um livro dentro da cadeia, você vai sair, os caras vão deixar você sair com um livro que fala mal do regime, não sei o quê, que está aprontando uma baita de uma guerra, né? Ainda mais o que João estava escrevendo sobre Roma, né? Que era, que não é e tal. Ele estava dizendo que Roma ia cair. Poderia, eu pergunto a vocês, poderia João falar que era Roma? Jamais, né? Então ele tinha que pintar um quadro bizarro como esse aqui, né? A hora que o centurião da penitenciária lá leu, ele viu um negócio desse aqui, ó. Uma mulher embriagada com uma taça. Parece isso aqui? Tem alguma semelhança? Aí ele fala que a besta estava assentada, né, sobre 7 colinas. E esta cidade do Vaticano aqui está assentada sobre 7 colinas. Vocês podem verificar no mapa aqui o nome dos montes onde ela está assentada. Então, veja bem, João se utilizou dessa linguagem aparentemente complicada quando ele se referiu aos 144 mil, porque se ele tivesse falado a realidade, jamais esse livro teria chegado na nossa mão. E o nosso Deus não é um tonto para deixar alguém passar a perna nele, né? Amém. Então, gente, eu queria falar sobre isso, que eu acho muito importante, já que nós estamos aqui na academia do Senhor, aprendendo a pregar o Evangelho, é bom que a gente tenha ciência
com a devida profundidade, para que a gente não seja pego de surpresa por pessoas que querem simplesmente desvirtuar ou estão acreditando erroneamente em outras doutrinas. E aí, de repente, você está cheio de amor pregando o evangelho para uma pessoa, vê um outro cara lá e fala dos 144 mil. Ou fala que os cientistas examinaram o caminho de Moisés e Moisés passou num lugar chamado Mar de Juncos, que é acima do braço do mar ali, né? Onde está o canal de Suez hoje. Mas graças a Deus que Deus proveu um elemento da parte de Deus, porque o Ronald White, eu não sou ruim, a gente percebe pela história dele, e ele era um sujeito pobre. Não tinha ninguém patrocinando ele. Ele vivia fazendo aquilo mesmo por Deus mesmo. Descobrindo aqueles caminhos que só Deus também para orientar, porque ninguém conseguiu descobrir, só ele conseguiu. Ele foi perseguindo os destroços dos judeus, foi perseguindo no deserto até descobrir que o caminho não era aquele, o caminho era mais para baixo e pegava realmente o Mar Vermelho num local onde a profundidade chega a 70 metros. Vamos encerrar? Vamos orar, ficar de pé. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por esse momento de meditação na tua palavra, esse momento de profundidade no entendimento das tuas escrituras. O que é tão importante para a gente, Senhor, quando estamos fazendo um trabalho de campo, quando estamos pregando o evangelho nas ruas, nos comércios, nas nossas viagens, para os nossos amigos. É importante, Senhor, que temos sabedoria absoluta da tua palavra, para que não sejamos envergonhados e também não venhamos a envergonhar o teu nome. Por isso, nesta santa e querida noite, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de fazermos essa reflexão importante sobre as suas escrituras. Nós te agradecemos por esse momento. Leva-nos, Senhor, em segurança até as nossas casas e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém. Nosso culto está encerrado. Isso aqui virou academia. Obrigado, querido. Obrigado.